Deus pode permitir algo que seja ruim, porque Deus é um grande ensinador, Deus é um grande professor, Deus é um grande mentor. Através do sofrimento, Deus pode ensinar alguém. Tem pessoas que hoje as suas vidas foram organizadas. Por quê? Porque passaram por momentos negros, momentos não bons. E esses momentos serviram de lição para a vida dessa pessoa. E essa pessoa abortou de levar a vida que levava, mudou de direção, porque Deus permitiu algo que fosse ruim na vida dele. E isso foi como se fosse uma lição, uma escola. Alguém diz amém? Nós dissemos que quando os conselhos não pegam, as consequências podem pegar. E as consequências, quando elas chegam, deixam marca, deixam cicatrizes. E as consequências ensinam melhor que os conselhos. E quando as consequências chegam, você pode ficar sem uma perna, sem um braço, mas pelo menos o cérebro vai ficar no lugar. Aleluia. Em toda a história da vida humana, para que o Senhor fizesse alguma coisa, algo que o homem pudesse olhar e ver que aqui tem a mão de Deus, todo ser humano na face da terra que serviu Deus com integridade passaram por momentos assim de sofrimento, mas em nenhum momento debocharam de Deus, nenhum momento amaldiçoaram Deus. Lembram de Jó? Todos estes homens passaram por momentos assim. Não é que Deus é a favor do sofrimento, mas Ele pode permitir um momento assim na tua vida, sobretudo quando Ele quer ser glorificado na via daquela situação que Ele permitiu. Aleluia. Então Deus está a dizer, bem sei os pensamentos e os planos que eu tenho para vós. Não são planos de maldade. Como é que o mal sairia de Deus? Se Ele próprio está a dizer, está a testemunhar, dizendo que os planos que eu tenho para cada um de vocês não são planos de maldade. Deus não criou morte. A morte passou a existir depois da aparição do pecado. Porque o pecado é a desobediência à lei de Deus. Todas as coisas que Deus fez no princípio, todas elas eram perfeitas. Mas o pecado é que fez com que as coisas perfeitas perdessem a sua perfeição. Por quê? Porque Deus colocou limites. Pecado, sendo a desobediência à lei de Deus, também é ultrapassar os limites. Significa que desde que o homem ultrapassou os limites, ele quebrou o elo de comunicação com Deus. E as coisas que eram originais saíram da sua originalidade. E o pecado permitiu com que chamou toda sorte de mal na face da terra. E uma vez que nós somos crentes, quando começamos a mergulhar na Bíblia, e quando começamos a pegar a Bíblia como a revelação de Deus na nossa vida, nós entendemos que Deus não é culpado do sofrimento que a terra vive. O ímpio vai entender, mas se eu sofro, se eu estou a passar mal, você está a vir me mostrar que Deus me ama. Ele não vai entender. Mas uma vez que eu sou filho de Deus, se eu tiver que passar num vale na minha vida, existem problemas e sofrimentos que Deus está por detrás. O facto de Deus estar por detrás não significa que Ele é a fonte daquilo, mas é que Ele está a permitir, porque Ele quer revelar o seu poder na minha vida. Ele quer revelar o poder dele na tua vida. Mestre, quem pecou? Esse jovem nasceu cego. Por quê? Os discípulos se questionaram. Por que ele nasceu assim? Não, a vida é ingrata. Não podia. Nasceu assim por quê? Jesus disse, não, ele não tem culpa. Os pais dele também não têm culpa. A mãe não pecou, o pai não pecou. Mas ele só nasceu com essa debilidade física porque o Senhor tem um propósito por detrás desse sofrimento, por detrás dessa falha, por detrás dessa enfermidade. Aleluia. Deus é assim. Ele glorifica-se onde você acha
que aqui está mal. Ele permitiu, e por ele permitir, ele sabe que daqui a pouco ele tem a capacidade de afastar o mal e ele ser glorificado na tua vida, no meio da tua família, no meio da situação que você está a viver ou atravessar. Mas fora tudo isso, você tem um destino profetizado. Não é o homem que falou, mas é Deus que falou. Não é o homem que decretou, mas é Deus quem decretou. Aleluia. Serás cabeça, está dito. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazio, sem antes fazer alguma coisa no que foi designado. Se ele disse que você é cabeça, não há homem na terra, não há reino na terra que vai contrariar o que Deus falou acerca de ti. Se ele disse que não haverá mulher que vai abortar, não haverá reinos, homens que podem contrariar o que saiu na boca de Deus. Se está vendo aborto, é a aparição de outras coisas, mas pelo poder da palavra e pelo poder de Deus, essas coisas podem ter um fim. Tem coisas que o Senhor já definiu na tua vida. É questão de tempo para que essas coisas ganhem visibilidade. Elas estão num nível como se fosse no abstrato. Elas precisam sair do abstrato e entrarem para a dimensão concreta, para você poder apalpar, tocar. Mas não aceita mais alguém te pisar, porque você em Deus sabe quem você é. Não aceita mais ser humilhado da forma que você aceitou ser humilhado ontem, porque em Deus você sabe quem você é. Sendo doravante, ninguém mais me perturbe, porque eu tenho na minha vida o destino profetizado. Aleluia. Eu sou Gideão. Minha família não tem condições para poder mudar o meu nome, mas tem um Deus que daqui a pouco vai aparecer para poder me fazer entender que ele tem destino profetizado. Quando Gideão saiu, disse: minha família é pequena, minha família nesse Israel não tem nome. Eu não acredito que tens uma história comigo. É o que Deus vai fazer na tua vida. Todos que Deus levantou não foram homens que terminaram a faculdade. Todos que Deus levantou eram homens que andavam por detrás dos gados, por detrás das ovelhas, homens humanamente falando insignificantes, que não podiam chamar atenção. Quem é esse homem, senão aquele que é desprezado? A pregação de Isaías está a dizer: ele foi subindo como uma raiz seca, como uma ovelha muda, levado ao matadouro. Ele não tinha formosura, ele não tinha beleza que pudesse atrair a visão humana, para que pudessem lhe chamar de bonito, lindo. Ele não tinha isso. É como na vida de muitos de nós. Saímos em famílias humildes, mas eu disse no começo: a tua família humilde não define a tua vida, porque a tua vida já tem uma definição, tem o DNA profético de Deus. Ele disse que você é vitorioso, assim será. Ele disse que você vai subir, assim será. As coisas vão acontecer conforme Deus definiu. Não importa a palavra que o pai liberou para você, o que a mãe liberou para você. Se te amaldiçoaram, estou a vir como Moisés para dizer: Rubem, você vai triunfar, você vai subir, você vai avançar, porque tem sobre a tua vida o destino profetizado. Levanta a tua mão direita, diga: já foi profetizado. Diga: já foi profetizado. Deus te abençoe. Diga: já foi profetizado. Quando já está profetizado, eu estou a precisar o que eu estou a comunicar. Quando já foi profetizado, eu estou a dizer: Deus que falou, não é o homem, porque
Porque aquilo que o homem fala perde validade, mas o que Deus fala não perde. Dura o tempo que durar. Se Deus é que falou, descansa. Aleluia. Descansa. Pois tu não és aquilo que a família diz. Você é o que Deus diz. Você é o que a palavra diz. Tu não és o que a realidade te apresenta, mas você é o que Deus diz. E a Bíblia diz que o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem para com cada um de nós. São pensamentos de paz, são pensamentos de glória. Como eu disse, o Senhor não está preocupado com a tua vida só nos dias de hoje. A preocupação de Deus já é antiga, antes que te formasses no ventre de tua mãe. Ele disse isso a Jeremias: antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu te conheci, e eu te estabeleci, e eu te deleguei como profeta, antes que você nascesse. E Jesus veio dizer a Natanael: Natanael, rapaz, não te preocupes. Antes que você nascesse, eu te vi debaixo da figueira. Significa que Deus te conhece. Aleluia. Olha, estou a dizer para alguém: Deus te conhece. Você pode não aceitar. Vou repetir: Deus te conhece. Não importa a tua origem, Deus te conhece. Homem como eu, nasci embora no mato. Até já esqueci esse mato onde eu nasci. A minha vontade é visitar esse mato onde eu nasci. Homem como eu, nasci no mato. Quer dizer, aquele mato onde eu nasci não definiu minha vida. Então, a realidade humana que você está a viver, vou repetir, não vai te formatar. Porque Deus para testemunhar disse: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mamanela, Deus não pensa mal de ti. São boas coisas. São coisas que Ele vai fazer. O que apraz o coração de Deus, Ele vai fazer a respeito da tua vida. O teu destino está formatado por Deus. Mas agora, vou começar a ajudar a tua fé. O Senhor falou: tu serás, tu serás, tu serás. E quando o Senhor fala, não vejo negatividade, porque Deus é puro, Deus é limpo. O que Ele fala é perfeito. O destino já está profetizado, que vai ser e vai ser. Alô? Mas o fato do destino estar profetizado, que vai ser, está determinado, assim será, não significa que você deve cruzar os braços. Você precisa se mover. Você precisa ter um movimento. Você precisa ter uma atitude. Já está profetizado. É tipo a tua salvação. Você já é salvo. Mas nem por isso, sabendo que você é salvo, você cruza os braços. Senão você estaria em casa. Não haveria lógica de haver igreja. Tem igreja para quê? Não haveria lógica de ter Bíblia. Você lê Bíblia para quê? Você sabe que tudo o que estás a fazer serve como ingredientes da tua salvação, para mantê-la até que o fim se manifeste. É como o destino profetizado já está ali, mas Deus aguarda uma atitude, uma postura, uma posição da tua parte. O que é que você está a fazer? Já está ali. Toquei no primeiro ponto do destino profetizado. O primeiro ponto: você, como filho de Deus, precisas entender o tempo da visitação de Deus. Muitos aguardam a visitação de Deus quando Deus já os visitou há muito tempo. Entenda, compreenda o tempo da visitação. Já está profetizado, mas você precisa compreender quando é que Deus está e quando é que Ele não está. E o segundo ponto, falei, dentro do destino profetizado, que você precisa talhar, desenvolver o dom que está em você. E dentro da classe dos dons, falei dos dons de Cristo, dons eclesiásticos ou dons do Pai, e por último, os dons do Espírito e dons naturais.
dentro de todas essas classes dos dons, ninguém está aqui e vai dizer: eu mesmo fui chamado para não fazer nada. Cada um que está aqui tem alguma coisa. Você, conforme estás ali, tens alguma coisa. O terceiro ponto, que é o ponto de hoje, no destino profetizado, para que você viva ela de forma completa, e as coisas que Deus falou acerca da tua vida, você precisa evitar as dívidas. Precisamos evitar o quê? Vou reformular. Em vez de evitar, escreve eliminar as dívidas. Senhor. Vou ler contigo. Abra Hebreus capítulo 12. Aleluia. Terceiro ponto: eliminar, evitar dívidas. E dentro das dívidas, nós temos dívidas morais e temos dívidas financeiras. Nas dívidas, nós temos dívidas morais e temos dívidas financeiras. Se você estiver endividado, você não está em um clima de paz, estás em um clima de guerra. Procura viver bem consigo mesmo e com a tranquilidade da tua alma. Vale a pena viver do que morrer e deixar dívida. Vale a pena você viver para pagar as dívidas do que morrer e deixar dívida. Porque se você deixar dívida, você endividou até a tua própria família. Por isso é que Hebreus está a dizer que procurai viver em paz, em harmonia. Se existem soluções e bênçãos no teu destino profetizado, elas podem ser impedidas por causa das dívidas. Tem certas coisas que o Senhor já podia fazer e elas estão numa velocidade agressiva para alcançarem a tua vida, mas existem alguns embaraços que provocam distanciamento de algumas realizações de Deus na tua vida, e que você já não podia estar no nível que você está. A Bíblia diz que havia um profeta, ele pregava bonito, ele ensinava a palavra, mas a Bíblia diz que ele morre. E quando esse profeta morre, o que me chama a atenção, a Bíblia diz que ele deixou dívida. E por ele ter deixado dívida, endividou a sua família. E o homem na qual ele devia aparece, e a Bíblia o chama de credor, veio para vir pegar os filhos do profeta. O coração da mãe desses filhos ficou perturbado. Ela se perturbou e disse: por favor, não levem os meus filhos. Eu vou fazer tudo para poder pagar essa dívida. Sabe, quando você tem dívida,